Olá, eu sou Arthur Nestrovski, estou aqui de novo para conversar com vocês sobre a arte da composição de Antônio Carlos Jobim e temos aqui conosco, privilégio dos privilégios, Paula Morelenbaum, predestinada intérprete das canções de Tom Jobim. Tom Jobim compôs uma série de canções que são conhecidas como as canções ecológicas de Jobim, que ele mesmo chamava de canções mateiras, em especial na década de 80. Antes disso, ele já vinha compondo muita coisa onde a natureza tinha um papel muito importante, seja em canções ainda do período pré-bossa nova, como As Praias Desertas, por exemplo, ou maravilhas como Ainda estão a brilhar, ainda estão a cantar ao vento alegre que me traz essa canção. Parceria Estrada do Sol, parceria de Tom Jobim com Dolores Duran, onde a gente tem os pingos da chuva mimetizados aqui na forma de fazer esta melodia, né? Parece os pingos da chuva caindo, né, e ainda brilhando à luz do sol. Outra canção desta natureza, da década de 70. Já sabe qual é. Olha, está chovendo na roseira, que só dá rosa, mas não cheira a frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, Bete, Paulinho, que é de João, que é de ninguém. E assim vai. Chovendo na Roseira, letra e música de Antônio Carlos Jobim. Agora, num determinado momento, a preocupação com a natureza se tornou algo muito importante para o compositor e para o cidadão Antônio Carlos Jobim. Ele foi dos primeiros, foi visionário, foi dos primeiros a defender a natureza brasileira. Isso era uma paixão dele desde juventude. Está associada à sua paixão por Villa-Lobos também, que ele via como aquele que primeiro reproduziu em música, criou em música aquilo que era a potência natural do Brasil. Vamos dar um exemplo. Eu vou mostrar só o comecinho, porque é importante para a gente ouvir, do arranjo original, e na sequência a gente canta um pedacinho de Boto. Tá, Paula? Berimbau, como vocês perceberam. Passaredo.
Agora vamos nós. Na praia de dentro tem areia, na praia de fora tem o mar. Um boto casado com sereia, navegar num rio pelo mar. O corpo de um bicho deu na praia e a alma perdida quer voltar. Caranguejo conversa com a raia, marcando a viagem pelo ar. Ainda ontem vem de lá do Pilar, ainda ontem vem de lá do Pilar. Eu tô com vontade de ir por aí. Ontem vem do lado de lá, ontem vem do lado de lá. Tô com vontade de ir por aí, de ir por aí, de ir por aí. Ai, 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 ai. Na ilha deserto o sol desmaia. Dá vontade de continuar, né? Que maravilha. Mas por que eu toquei para vocês aquela longa introdução do berimbau? Tem uma questão musical importante aqui. Porque o berimbau está fazendo essas duas notas. Vocês lembram disso? Ele fica fazendo isso bastante tempo. É dali que vai partir essa canção, que aí tem um tratamento quase sinfônico. Bom, coisas interessantes. Eu já vou voltar para essas duas notinhas do berimbau. Primeiro, o tema em si. Que ele faz isso e aí vem. Essa melodia é muito parecida com a melodia do refrão. Se vocês estiverem olhando meus dedos, são as mesmas notas com uma pequena diferença no acento, né? No exatamente o que tem a ver com a letra. Agora, o berimbau é um caso ainda mais espetacular, porque o fato de que ele está fazendo essas duas notas não é casual. Nada é casual em Tom Jobim. Isso certamente não é casual, de um modo que a gente só vai descobrir lá na frente. Por quê? Lá pelas tantas, tem um interlúdio instrumental. E depois desse interlúdio instrumental, olha o que acontece. Nós fomos para um outro tom. Essa música estava aqui. É um acorde estranho, não vem ao caso, é um acorde envenenado. Mas nós estamos basicamente em Mi maior. E de repente, a gente foi para um outro tom. Que outro tom é esse? A gente saiu de Mi, acordes estranhos, mas estamos em Mi e fomos para Fá. Subiu. Você sente, intuitivamente você sente que subiu. Agora, subiu para onde? Exatamente aquelas duas notas do berimbau lá no começo. Então, numa canção que tem uma forma totalmente aberratória, porque ela não tem a estrutura comum de uma canção, né, em que você vai ter o refrão e volta para o início, e ela é toda simétrica. Essa aqui não é simétrica. Ela vai evoluindo e vai passando por vários trechos de música. Mas, num momento crítico, ela modula. E ela modula para onde? Ela modula seguindo exatamente aquilo que o berimbau já tinha anunciado. E depois, para onde que ela vai voltar? Ela vai voltar exatamente para aquele Mi do começo. E vai repetir esse gesto uma vez antes do final. Então, isso
eu salvei isso para mostrar para vocês, porque isso mostra o tipo de coerência do grande compositor. Esse tipo de relação do elemento mínimo com a grande forma é característico dos grandes compositores nesta tradição e tem em Tom Jobim um artífice supremo. Bom, outra canção deste mesmo período, um pouco anterior, é Matita Perê. Essa é uma canção também muito especial. É uma canção longa, vale a pena a gente ouvir o comecinho, e aí eu quero comentar uma série de traços que são importantes. Orquestra. Podia ser Vila Lobos. No jardim das rosas de sonho e medo, pelos canteiros de espinho e flores lá, quero ver você, olerê, olará. Atenção. Você me pegar. Trompas. Não tem como não fazer essa linhazinha. Bom, e vocês veem que é um tratamento sinfônico propriamente, é uma orquestra que está tocando. Antes de mostrar para vocês coisas que são importantes na composição, um pouquinho de contexto. Essa canção Matita Perê, ela foi composta no momento em que Tom Jobim estava fazendo a trilha musical de um filme chamado O Duelo, do diretor Paulo Thiago, inspirado num conto do livro Sagarana, de João Guimarães Rosa. Nesse conto, o resumo essencial da narrativa do conto tem a ver com uma perseguição. É um caso de triângulo amoroso, é um marido traído que vai atrás do homem com quem a sua mulher estava tendo um caso. São anos e anos que esses dois cavaleiros estão indo de grotão a grotão no sertão de Minas Gerais, sem se encontrarem. Jamais. Até o ponto em que não sabem mais por que continuam com aquilo. Já passou tanto tempo. Eles voltam, um e outro volta para sua cidadezinha, tal, mas eles nunca se cruzam e nunca vão se encontrar. Esse é o roteiro básico de O Duelo. Bom, agora acontece uma coisa extraordinária nesta canção, porque é um caso talvez único. Eu não quero afirmar isso, porque é difícil fazer esse tipo de afirmação. Mas me parece um caso único no repertório da canção popular do planeta, de uma canção que vai modular por 11 tonalidades. Existem 12, tá? O total de tonalidades, se você tocar uma escala, todas as teclas brancas e pretas, existem 12 tonalidades possíveis, né? Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido e assim por diante, maiores e menores. Bom, ele usa 11. É importante que vocês tenham noção, uma canção normalmente se dá numa tonalidade. Ela está em Mi maior, ela está em Lá maior, está em Lá menor. Não é que seja um acorde só, é todo um regime de acordes, é um sistema de relações entre acordes, mas fundado, centrado naquela tonalidade. Quando eu digo que Tom Jobim está passando por 11 tonalidades, é que essa pedra fundamental mudou, todo o regime de relações mudou. Isso é altamente incomum, não tem nada a ver com o tipo de relação entre acordes que a gente está acostumado a ouvir numa canção, especialmente uma canção tonal, qualquer canção das que a gente tocou aqui, qualquer canção que vocês pensam. Isso aqui é outra coisa. Já no próprio início, estamos num tom e vai fazer uma coisa já muito estranha. Vamos fazer só esse comecinho. No jardim das rosas, de sonho e medo, pelos canteiros de espinho e flores lá, quero ver você, olelê, olará.
Agora atenção, olha o que ele vai fazer. Madrugada fria, de estranho sonho, acordou João, cachorro latia. O que é impressionante aqui, que não é nada comum? Primeiro, essa oscilação desse acorde para esse, que é muito estranha. Mas a partir desse ponto, essa queda. E na sequência, no final dessa estrofe, ele vai baixando semitom por semitom, ele vai trocando as tonalidades. E ele vai trocando as tonalidades porque ele diz isso, inclusive, num texto que ele escreve, tem uma nota de Tom Jobim falando sobre essa canção, importante que se diga, parceria com Paulo César Pinheiro. A letra é parceria de Paulo César Pinheiro com Tom Jobim. Musicalmente, o que ele está fazendo, ele diz que está fazendo isso, é que ele está indo de grotão a grotão. É a perseguição, à medida em que esses cavaleiros vão avançando pelo sertão, a música também vai trocando de tonalidade, mas vai trocando 11 vezes de tonalidade. Agora, é uma canção absolutamente extraordinária, de um tipo totalmente novo. Não tem seguidor, isso nem Chico Buarque fez uma canção como Matita Perê ou como Boto. Essas canções livres, canções expandidas de um modo totalmente novo e que servem aqui, eu acho, de modo muito expressivo para demonstrar uma vez mais o que é o tamanho, a grandeza e a variedade extraordinária dos modos de composição de Tom Jobim. Ele, graças à sua paixão pela natureza do Brasil, a causa ecológica que ele defendia com tamanho empenho, ele inventa para si e para todos nós uma nova, contundente, poderosa natureza do Brasil em música. Passarinho quis posar, não deu, voou, porque o tiro feriu, mas não matou. Passarinho, me conta então, me diz, por que eu também não fui feliz? Me diz o que eu faço da paixão que me devora o coração, que me devora o coração, que me maltrata o coração, que me maltrata o coração. Agora, para além disso, esse padrão rítmico aonde vocês conhecem isso? É o coração. É a promessa de vida no teu coração.